E aí, gente boa, como vocês estão? Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos continuar a saga da medula adrenal. Porém, dessa vez, o tópico será uma das patologias que afligem essa porção glandular. Agora, nesse nosso estúdio cozinha, matando a fome pelo conhecimento, vamos servi-la bem fresquinha. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, tem muita informação quente aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. E eu convoco a vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, vamos pôr os vídeos no forno. Então, queridos ouvintes, quando nos referimos a feocromostomas, temos que levar em consideração os seguintes aspectos em questões. O primeiro é saber os motivos de ser uma causa rara de hipertensão arterial sistêmica. E o segundo é saber a faixa etária mais pertinente. A incidência desses tumores situa-se em torno de 0,1% nos hipertensos diastólicos, sendo mais frequentes entre a terceira e a quinta década de vida, com incidência ligeiramente maior em mulheres do que homens. Dentre eles, mais de 90% são benignos e únicos, ou seja, unilaterais, e na maioria dos casos, a ressecção tumoral leva à cura. Por outro lado, quando malignos, esses tumores apresentam metástases frequentes em ossos, linfonodos regionais, fígado, pulmões, cérebro, cordão espinhal. Eu vou conhecer um pouquinho da fisiopatologia, né? A hipertensão arterial é a manifestação clínica mais comum do feocromostoma e vai acometer mais de 90% dos pacientes. E também, geralmente, ela é resistente a um tratamento antihipertensivo convencional, mas pode responder, às vezes, a alguns bloqueadores alfa-adrenérgicos ou bloqueadores de canal de cálcio e também o nitroprusiato de sódio. A hipertensão arterial é sustentada em 50% das vezes, e o restante dos quadros hipertensivos associando-se a paroxismos com duração de minutos até horas, com intervalos variáveis, enquanto, por outro lado, cerca de 25 a 40% dos feocromostomas manifestam-se isoladamente na forma de paroxismos hipertensivos. Ocasionalmente, a hipertensão arterial evolui com caráter maligno, acompanhado de proteinúria e ou uma retinopatia hipertensiva, e às vezes complicando com uma encefalopatia hipertensiva. A tríade clássica do feocromostoma, associado à hipertensão arterial, é composta por cefaleia, sudorese profusa e palpitações. Entretanto, muitos pacientes não apresentam taquicardia e durante os paroxismos, raramente pode ser observada uma bradicardia. Outros sintomas são ansiedade, rubor facial, palidez cutânea, náuseas, vômitos, dispneia, dor precordial, provavelmente provenientes das alterações vasomotoras. O comprometimento cardiovascular no feocromostoma pode caracterizar-se por uma angina no peito e um infarto agudo do miocárdio, muitas vezes sem doença coronariana associada, decorrente dos espasmos coronários pelo aumento de catecolaminas, o neuropeptídeo Y, e o aumento da agregabilidade plaquetária e também do consumo de oxigênio. Outra complicação frequente é a miocardite. Os pacientes com feocromostoma podem desenvolver também uma cardiomiopatia congestiva dilatada, sendo essa reversível em alguns casos. A cardiomiopatia hipertrófica é rara, apesar de alguns estudos sugerirem que as catecolaminas aumentariam a síntese proteica, levando com isso ao aparecimento de uma hipertrofia. Apesar disso, o índice de massa ventricular esquerda nesses indivíduos é semelhante aos hipertensos essenciais, né, quando se pareia pela idade, sexo e índice de massa corpórea. O feocromostoma, ele pode também se manifestar como um edema agudo de pulmão, por insuficiência cardíaca esquerda, ou de etiologia não cardiogênica,
Essa, então, decorrente de alterações de permeabilidade capilar pelas catecolaminas e outros peptídeos. Uma causa frequente de morte súbita nos feocromostomas são as arritmias cardíacas, como fibrilação atrial ou ventricular, sendo comuns durante o período anestésico ou durante a ressecção do tumor. E os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, né, podem ter origem isquêmica ou hemorrágica. A primeira vai envolver a presença de excesso de catecolaminas, hiperviscosidade ou embolização cerebral, secundária à cardiomiopatia dilatada, enquanto que a segunda ocorre por crises hipertensivas graves. A hipotensão ortostática, ou até mesmo choque, ela fica presente em até 40% dos feocromostomas e decorre da redução do volume plasmático em associação à redução dos reflexos posturais pela exposição prolongada às catecolaminas, talvez por ação dessas em receptores pré-sinápticos alfa-2 adrenérgicos, prejudicando as respostas dependentes da noradrenalina ou reduzindo a sensibilidade dos receptores em nível vascular. O quadro hipermetabólico, ele caracteriza-se por uma sudorese intensa, uma intolerância ao calor, um aumento da temperatura corporal e perda ponderal, muitas vezes simulando uma crise de tireotoxicose. E a intolerância à glicose, até diabetes mellitus, pode ser observada devido ao efeito inibitório das catecolaminas sobre a liberação insulínica pancreática. Mas raramente encontra-se hipercalcemia por ação das catecolaminas nas paratireoides ou por ação direta sobre os ossos. Vamos ver alguma coisa sobre o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico baseia-se na demonstração da produção autônoma de catecolaminas e seus metabólitos, sendo disponíveis em nosso meio as dosagens de ácido vanilmandélico, adrenalina, noradrenalina plasmáticas e urinárias, as metanefrinas e normetanefrinas urinárias, além de testes funcionais e testes de imagem. Então, o diagnóstico laboratorial ele pode começar pela pesquisa do ácido vanilmandélico, em que a gente coleta uma urina de 24 horas, mantém essa amostra refrigerada e conservada com algum tipo de conservante ácido e utiliza-se o método espectro fotométrico. E, mais recentemente, tem se utilizado o método de cromatografia líquida de alta precisão, o HPLC. Várias substâncias podem interferir na excreção do ácido vanilmandélico e que podem aumentar essa excreção, como o ácido nalidíxico e anilerida. E outras, por sua vez, podem inibir a excreção, como a metildopa e os inibidores da MAO, e alguns clorofibratos. A gente tem a possibilidade de medir a adrenalina e a noradrenalina plasmática. Dosagem através de amostras de sangue isoladas, mantidas também em tubo gelado, com algum agente redutor, e centrifugadas sob refrigeração, já que elas são elementos bastante lábeis. A leitura normalmente é realizada também por algum tipo de método de radioimunoensaio, ou uma cromatografia gasosa, ou uma espectrofotometria de massa, e atualmente tem sido utilizado muito o HPLC. Muitos fatores podem interferir nas dosagens das catecolaminas ao aumentarem sua produção, como o estresse, o infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, uma hipertensão intracraniana, a hipoglicemia, bloqueadores de canal de cálcio, os alfa-1 bloqueadores, os nitroprociato de sódio, inibidores da MAO. Já tem outras drogas que vão reduzir os níveis de catecolaminas, como inibidores da enzima de conversão e as alfa-2 agonistas. Como as catecolaminas são secretadas intermitentemente pelo feocromostoma, a dosagem isolada pode não contribuir muito no diagnóstico, a não ser que os valores sejam muito elevados, algo do tipo catecolaminas plasmáticas superiores a 2.000 picogramas por ml. Por outro lado, em períodos de normotensão,
as catecolaminas podem estar normais até, ou seja, valores até abaixo de 500 picogramas por ml. E vão ser considerados normais. Os valores que vão estar entre 500 e 2.000 podem não dar certeza diagnóstico. Sendo assim, então, as catecolaminas plasmáticas não devem ser usadas isoladamente como screening inicial de feocromocitoma. A gente também tem a possibilidade de fazer o uso da adrenalina e noradrenalina urinária. A dosagem através da urina também de 24 horas, mantendo a amostra acidificada e refrigerada. A leitura anteriormente era feita por método fluorimétrico, mas recentemente ela também está sendo feita por HPLC. Então, semelhante às catecolaminas plasmáticas, elas devem ser dosadas separadamente. Os fatores que interferem nas catecolaminas urinárias são basicamente os mesmos das plasmáticas. E em processos que cursam com hiperreatividade do sistema simpático adrenal, a excreção de catecolaminas geralmente não excede 3 vezes o limite superior de normalidade. Tá? Esses métodos ou essas dosagens de adrenalina e noradrenalina urinária têm uma sensibilidade em torno e especificidade em torno de 90%. A gente pode dosar também metanefrinas e normetanefrinas urinárias. Então, nesse caso, as amostras para dosagens obtidas são de urina isolada, e nesse caso a gente mede também a creatinina, né? E faz a dosagem em miligramas de metanefrinas ou normetanefrinas por miligrama de creatinina, ou de urina de 24 horas, sendo essa, então, mantida acidificada e também refrigerada. Anteriormente a gente fazia essas dosagens por algum método espectrofotométrico. Hoje em dia, basicamente pelo HPLC. Então, drogas tipo metildopa, inibidores da MAO, vão estimular a produção de metanefrinas e normetanefrinas, e já metilglucaminas e os contrastes radiológicos podem diminuir sua secreção. As dosagens de metanefrina e normetanefrina são consideradas por muitos uma triagem inicial no diagnóstico do feocromostoma, devendo também ser dosadas separadamente. A normetanefrina no feocromostoma tende a apresentar valores superiores a 2 vezes o limite superior da normalidade, sendo aumentada mesmo em caso de noradrenalina normal. Então, valores menores do que 1,1 miligrama por miligrama de creatinina têm pouca relação com o feocromostoma. Entretanto, valores maiores do que 3 miligramas por miligrama de creatinina sugerem uma forte presença do tumor. A gente pode medir também peptídeos plasmáticos, tipo o neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y está colocalizado com as catecolaminas nas fibras nervosas simpáticas perivasculares e na medula adrenal, contribuindo para o controle pressórico com seu efeito de vasoconstrição direta, potencializando o efeito vasoconstritor da adrenalina e a supressão da sua liberação. Entretanto, nos feocromostomas não foi observada uma relação direta entre os níveis plasmáticos de neuropeptídeo Y e da pressão arterial. Também temos a dosagem de catecolaminas plaquetárias. Em pacientes com feocromostoma, observa-se um aumento das concentrações de catecolaminas plaquetárias, sendo essas dependentes da concentração plasmática e do tempo de exposição ao excesso de catecolaminas. Como as plaquetas apresentam uma sobrevida de 9 a 10 dias, pode haver uma dissociação entre os valores de catecolaminas plasmáticas e os de plaquetárias. A ausência dessa dissociação decorreria da redução da meia-vida plaquetária ou por saturação das catecolaminas neurais e extraneurais. Após remoção do tumor, há, na maioria dos casos, normalização das catecolaminas plaquetárias cerca de 5 a 8 dias após cirurgia. E a gente tem também a possibilidade de fazer alguns testes funcionais. Esses testes funcionais devem ser realizados nos casos em que a clínica de feocromostoma é sugestiva e as dosagens plasmáticas ou urinárias das catecolaminas e seus metabólitos
não foram bem elucidativas no diagnóstico diferencial. Então, um dos testes que a gente tem é o teste de supressão com clonidina ou atencina, né? É o mais utilizado. Ele se baseia no fato de que a administração da clonidina, que é um agonista alfa-2 adrenérgico de ação central, provoca em hipertensos essenciais a redução dos níveis plasmáticos de catecolaminas 3 horas após a administração dessa droga. E esse efeito não é observado nos feocromostomas, em que as catecolaminas se mantêm acima da concentração de 500 picogramas por ml. O aumento normal dos níveis de catecolaminas é mediado pela ativação do sistema nervoso simpático. Porém, no feocromostoma, esse aumento decorre do excesso de catecolaminas do tumor e a clonidina não consegue suprimir a liberação dessas. Lógico que alguns cuidados têm que ser observados, né? Como a suspensão dos bloqueadores beta-adrenérgicos por pelo menos 48 ou 72 horas antes do teste, para evitar falsos positivos, né? E esse teste funcional também foi adaptado para as dosagens de metadefrinas urinárias em amostras isoladas de urinas antes e após 3 horas da administração de clonidina, 0,3 mg por via oral, quando também se obteve uma boa acurácia sobreponível às dosagens plasmáticas. Outro teste que a gente pode ter é o teste de estímulo com glucagon. Também pode-se diagnosticar casos de feocromostoma quiescentes, que estão em repouso, cujas dosagens prévias de catecolamina e seus metabólitos não foram assim elucidativos, devendo então ter em mente o risco de paroxismos graves com crises hipertensivas induzidas pela droga. Assim, esse teste, por muito tempo, foi abandonado pelo risco de acidente vascular cerebral, ou até mesmo o risco de acidentes coronarianos durante os picos hipertensivos. Hoje em dia, podem ser reduzidos pelo uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos. Assim, como precaução, o estímulo com o glucagon deve ser limitado a pacientes com pressão diastólica menor que 100 mg de mercúrio. Com o indivíduo em repouso e posição supina por pelo menos 30 minutos, a gente dosa as catecolaminas plasmáticas antes e após a infusão de 1 a 2 mg de glucagon por via endovenosa em bolos. A resposta é considerada positiva quando há um incremento de cerca de 3 vezes o valor basal de catecolaminas ou algo superior a 2.000 picogramas por ml, 1 a 3 minutos após a administração do glucagon. A gente também pode fazer um diagnóstico anatômico, ou vai utilizar certamente um diagnóstico de imagem, né? A localização do feocromostoma auxilia no diagnóstico e também facilita a ressecção cirúrgica. Cerca de 98% dos tumores se apresentam na região abdominal e, de preferência, do lado direito, numa razão aproximada de 2:1. Os tumores originados nas glândulas adrenais e na bifurcação das ilíacas geralmente secretam adrenalina, assim como noradrenalina. A ausência do excesso de adrenalina sugere uma localização extra-adrenal. A ultrassonografia detecta grande parte dos feocromostomas, enquanto que a tomografia computadorizada é ainda melhor no diagnóstico de imagem, detectando cerca de 95% das massas adrenais com mais de 1 centímetro, mas com uma sensibilidade menor nos tumores extraadrenais. A ressonância magnética tem sido utilizada no diagnóstico mais preciso dos feocromostomas, porém necessita mais experiência para a determinação de sua especificidade nesses tumores. O mapeamento com meta-iodo-benzilguanidina, marcada com iodo 131, é útil na localização dos feocromostomas, mas sua melhor indicação é nos casos de recidiva tumoral e em locais de cirurgia prévia. Também feocromostomas extraadrenais e nas metástases, com poucos falsos positivos. Sendo um análogo à guanitidina, apresentando certas similaridades estruturais com a noradrenalina,
Esse elemento marcado é captado pelos tumores secretores de catecolaminas em tecidos cromafins funcionantes. Falsos negativos podem ocorrer, né, devido ao uso de propanolol, labetalol, antidepressivos tricíclicos, reserpinas, inibidores da MAO. O uso dessas medicações, portanto, deve ser suspenso no mínimo uns 30 dias antes da administração do radiotraçador. As glândulas salivares, fígado, baço e outros tumores neuroendócrinos, como tumores carcinoides, carcinoma medular da tireoide e paragangliomas, também podem captar a meta-iodo-benzilguanidina marcada com iodo 131. O uso do iodo 123 ao invés do iodo 131 tem como vantagens a redução da radiação e aumento da sensibilidade do mapeamento. Entretanto, o uso do iodo 123, as adrenais normais também podem ser visualizadas, sendo assim mais difícil distinguir com as anormais. Pela presença de alguns exames falsos positivos, administra-se o elemento radiográfico com iodo 131 em baixas doses, com uma captação às 24, 48 e 72 horas, e a maioria dos feocromostomas, então, vão ser visualizados entre 24 e 48 horas. Né? E já na captação de 72 horas pode-se ver algumas adrenais normais. Vou falar rapidamente sobre tratamento. É porque o tratamento basicamente é a remoção do tumor. Né? Então, a escolha do tratamento, né? Ressecção tumoral, sendo necessário um pré-operatório, né? E o uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos por pelo menos umas 2 semanas antes da cirurgia, para o controle dos paroxismos, além da liberação da ingesta de sal para a reexpansão do volume urinário. Então, todo feocromostoma deve ser tratado como potencialmente maligno, devendo ser retirado com a cápsula intacta, assim como o tecido conjuntivo e gordura ao redor. A malignidade ela é constatada pela presença de metástases, principalmente nos ossos, fígado, pulmão, invasão em microvasos, e não somente pela histologia. A resposta desses tumores malignos é pobre à radioterapia e à quimioterapia com ciclofosfamida, vincristina e dacarbazina. Entretanto, a radioterapia é utilizada para o controle da dor por metástase ósseas. No pós-operatório, pode-se observar uma hipotensão decorrente da dessensibilização dos receptores adrenérgicos às catecolaminas, assim como pela depressão volumétrica e efeito prolongado dos alfa-bloqueadores. Também não são raros os episódios de hipertensão arterial, principalmente pela instabilidade autonômica, e por uma semana após a cirurgia ainda existe excesso de reservas de catecolaminas. A persistência da hipertensão arterial ou sua recorrência leva à suspeita sobre tumor residual ou também presença de metástase. A monitoração glicêmica deve ser mantida no pós-operatório devido ao risco de hipoglicemia secundária à hiperinsulinemia. Em relação ao prognóstico, né, com diagnósticos e tratamentos adequados, o feocromostoma é, na maioria das vezes, curável, apresentando cerca de 10% de malignidade. E em pacientes com evidência de invasão microscópica, a taxa de recorrência em 1,2 e 5 anos é de 20% a 33%, respectivamente, contrastando com nenhuma recorrência quando não se observa nenhuma invasão microscópica. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.